Glórias a Deus. Mateus capítulo 4, do 1 em diante, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, gostaria de que você observasse aqui que Jesus, ele foi tentado de todas as formas, e ele não foi vencido pelas tentações. E é isso que nós precisamos, conhecer através de Jesus como vencer as tentações, conhecer através de Jesus como vencer o inimigo. E é isso que nós vamos buscar hoje, é isso que nós vamos buscar através da palavra no dia de hoje. Feche os seus olhos, peça isso para Deus, que você possa aprender, que nós possamos aprender com Jesus hoje o segredo para vencer o inimigo, para vencer a tentação. Santo Deus e poderoso Pai, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deixou, ó Pai, tudo que nós precisamos para vencer, tudo que nós precisamos, ó Pai, para estar firmes e inabaláveis, ó Pai, que através da sua palavra possamos aprender um pouco mais de Ti hoje, ó Pai, que em nome de Jesus, através da sua palavra, o nosso entendimento seja aberto, que através da sua palavra nós possamos ser visitados e o seu Espírito possa falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, repreendo todo impedimento, toda distração, e que possamos estar exclusivamente concentrados em receber a sua palavra e a sua bênção. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que a gente percebe de início, o primeiro ponto importante que a gente observa através dessa passagem, através dessa situação que Jesus enfrentou, é que Jesus conhecia profundamente a palavra de Deus. Jesus, ele dominava muito bem a palavra. Durante toda a vida ele estudou a palavra, e a Bíblia até nos conta que de tanta sabedoria que ele tinha, porque Deus havia colocado o Espírito em Jesus, e Jesus ensinava desde criança, ele ensinava no templo, e as pessoas paravam para ouvir a sabedoria de Jesus. Mas a gente viu que Jesus se preocupava em ir ao templo, se preocupava em conhecer a palavra. Deus também deu para ele pais tementes a Deus, pais que souberam também dar exemplo, bom testemunho na Bíblia. E aí a gente vê da importância
da gente conhecer a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente vê que pode destacar é que Jesus, ele não foi enganado pelo inimigo. Quem conhece a palavra não é enganado pelo inimigo. Quem conhece a palavra, o inimigo não consegue dar volta nele. E é isso que a gente tem que buscar, conhecer a palavra. Quando surgiu uma situação que não tem nada a ver com o que Deus quer para a sua vida, se nós estivermos buscando conhecimento da palavra, a gente não vai ser enganado, a gente não vai ser levado por caminhos que a gente não deveria, e isso é muito importante. Segundo que a gente vê sobre quem conhece a palavra, é que ele tem segurança para tomar as decisões. Quem conhece a palavra, Deus, através da palavra, nos dá o argumento, nos dá a sabedoria para que nós possamos saber como tomar as decisões. Hoje em dia, acho que todos têm muitas dúvidas sobre que decisão tomar, sobre que caminho seguir. Hoje a informação é presente de todas as formas, em todos os lugares. Está muito na moda ter um coach, ter uma pessoa para te instruir, ter uma pessoa para te trazer a instrução correta nas mais variadas áreas, seja profissionais, seja uma pessoa para te ajudar sentimentalmente, com a sua família. Mas não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Não existe nada que vai te levar para um caminho melhor e de vitória do que a palavra de Deus. É importante a gente buscar conhecer, é importante a gente buscar estudá-la, porque na palavra de Deus não há tropeço, porque pela palavra de Deus a gente pode caminhar na luz, a gente pode ver as coisas, e aí nós sempre estaremos indo para o caminho correto. Você crê? Na Bíblia não há tropeço. Quem conhece a palavra tem um alvo para alcançar. Quem conhece a palavra sabe para onde vai. Jesus, ele tinha um objetivo muito claro. E quando o inimigo trouxe argumentos, quando o inimigo tentou trazer uma situação contra a vida dele, ele sabia qual era o objetivo dele. O inimigo não tinha como desviá-lo do propósito dele, porque ele estava embasado na palavra, porque ele estava alicerçado na palavra, e nada tirou Jesus do alvo dele, nada tirou Jesus daquilo que ele iria chegar. Jesus já sabia das lutas que ele passaria, porque a palavra é assim. A palavra, ela não vai te dizer coisas para simplesmente te deixar feliz, né? A gente vê que, às vezes, eu falei sobre coach, sobre alguém para te ajudar, para te falar o que você deve fazer. A gente vê que fazem um trabalho motivacional muito grande, né? É que nem umas propagandas que a gente vê que fala... faça isso, compre esse curso que você vai conseguir isso, você vai ficar rico. E a gente vê que não são todos que ficam ricos, né? Então muitas vezes a gente percebe que algumas coisas não são muito claras. Muitas vezes eles, para te vender algo, esconde algumas coisas. A Bíblia não te esconde nada. A Bíblia fala da luta, fala da tribulação. A palavra já falava desde o Antigo Testamento sobre que o Filho do Homem viria e ele seria pendurado num madeiro. Jesus já sabia da luta que haveria passar. E assim também, estudando a Bíblia, nós vemos que vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, mas a gente vai estar preparado. Quando a luta vir, quando a situação ficar difícil, você não vai desistir, você não vai cair, porque a palavra
ela é a verdade. E a palavra vai te preparar para todo dia mal que vier na sua vida, amém? E também a gente vê que quem conhece a palavra de Deus, sabe que Deus tem um final maravilhoso preparado para nós, amém? Quem conhece a palavra sabe que no final de tudo, tudo vai ficar bem. Que no final de tudo, a gente vai alcançar aquilo que a gente almeja. Que a gente vai alcançar aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Não adianta Satanás dizer que Jesus iria morrer, que ele tinha algo melhor para Jesus. Por quê? Jesus já sabia o que o esperava no final. Sabia que Deus já tinha um plano para ele. Sabia que Deus já tinha o melhor preparado para ele. Você crê assim? Você crê? E aí, o segundo ponto que a gente vê através do testemunho de Jesus é que nós não podemos perder o foco. Amém? Diga assim: eu não posso perder o foco. Diga novamente: eu não posso perder o foco. 2 Timóteo 2:4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Jesus, ele te alistou. Jesus, ele te trouxe para te conduzir à sua maravilhosa graça. Mas é necessário que a gente não se embarace com as coisas dessa vida. E ali a gente vê que Satanás, ele trazia estratégias, ele trazia propostas, ele trazia situações que aos olhos parecem ser muito boas, que é o que acontece na nossa vida diariamente. E aí a gente vê que Jesus, ele não perdia o foco. E a gente vê que a gente perde o foco quando o mais importante para Deus não é o mais importante para a nossa vida. Quando a gente não está focado em buscar o que é a vontade de Deus. Porque ali aparecem muitas coisas boas, talvez na nossa vida aparecem muitas propostas, talvez na nossa vida apareçam muitas situações, de repente situações de propostas para que você fique rico, talvez para que você encontre uma outra mulher para você deixar sua esposa, talvez situações que te dê fama, que te dê notoriedade. Mas aqui a gente viu que as coisas desse mundo não podem nos fazer perder o foco. Jesus se mantinha focado no seu projeto, na sua missão, e é assim que nós temos que ser. Está o tempo todo focado, o tempo todo ligado quando Satanás trouxer uma estratégia para nos derrubar. Porque se Satanás queria que Jesus aceitasse suas propostas, com certeza ele não surgiu como a gente vê em algumas ilustrações, né, com o garfo, com o rabo, com chifres. Se chegar alguém assim na sua frente, você com certeza vai sair fora, né? Mas não é assim que Satanás vai chegar diante de você. Ele vai chegar como alguém poderoso. Você viu que Satanás levou Jesus lá para o alto do monte como alguém que tem muito poder e dizia: eu tenho tudo isso aqui para te dar. O que é uma grande mentira. Jesus não era enganado por Satanás, sabia que Satanás estava mentindo, sabia que ele é o pai da mentira, que nada que ele pode oferecer vai levar a gente a algo melhor do que o que Deus tem para nós. Não podemos perder o foco. Eu estava até lendo sobre Adão, e aí às vezes a gente começa a pensar, né?
começa a conjecturar, e é lógico que isso é um pensamento, não é algo que nós podemos ter certeza, mas eu comecei a pensar, e se Adão não perdesse o foco? E se Adão não aceitasse a proposta da serpente? E se Eva não perdesse o foco? E se Eva não aceitasse a proposta da serpente? Será que um dia no futuro Deus permitiria que ele comesse daquele fruto após ele ter sido obediente? Ou de repente Deus tinha algo melhor para ele do que aquele fruto? Porque nós que cremos em Deus, nós que sabemos o que Deus tem para nós, sabemos que quando a gente obedece a Deus, tudo que a gente abre mão por obediência a Deus, Deus vai nos trazer algo muito melhor. Você acredita nisso? Tudo que você abrir mão, tudo que eu abrir mão por obediência a Deus, Deus vai te trazer algo muito maior. Deus vai te trazer algo muito melhor. Romanos 8,18. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? As lutas, as propostas deste mundo, nada se compara com aquilo que Deus tem para revelar através da sua vida. É nisso que nós temos que crer, e quando a gente crê nisso, a gente fica mais motivado, sabe por quê? Porque conforme a luta é maior, conforme a proposta do mundo e de Satanás é maior, você pode confiar que Deus tem muito mais para você. Você pode acreditar que no fim, sempre você vai alcançar algo muito maior. Então, quanto mais for dura a sua luta, quanto mais for difícil o seu caminho, mais aumente a sua expectativa, a sua motivação, porque coisa muito grande está vindo sobre a sua vida. Quem recebe? Coisa muito maior Deus tem para a sua vida do que aquilo que você tem passado, aquilo que você tem abrido mão para ser fiel a Deus, amém? E um terceiro ponto importante é reconhecer que Deus já tem feito milagres em nossa vida o tempo todo. Amém? Será que mesmo no meio da luta, da tribulação, a gente consegue ver o milagre de Deus? A gente sempre consegue ver as obras que Deus tem feito em nossa vida, as obras que Deus tem realizado em nosso meio. Jesus, ele tinha fome, mas não estava triste. Ele não estava preocupado, ele não estava angustiado, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele o tempo todo. Amém? Quando você estiver passando por lutas, por tribulações, talvez por sofrimento, não fique triste, não fique desanimado. Consiga ver que Deus continua cuidando de você. Mesmo naquela situação, Deus continuava cuidando de Jesus. Imagina uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites de jejum, sem poder comer nada, por opção de consagração. E Deus sustentá-lo 40 dias e 40 noites. É um grande milagre, não é? Então veja os milagres que Deus faz na sua vida, no meio da luta, da tribulação. Porque assim, Satanás talvez tentava se aproveitar de Jesus, porque às vezes a nossa luta é tão grande que a gente não consegue ver nada de bom à nossa volta, que a gente não consegue ver nada, não consegue ver o sofrimento do próximo que está à nossa volta, não consegue ver a luz do sol que a cada dia se coloca sobre a nossa cabeça,
as pessoas maravilhosas que estão do nosso lado. Às vezes a gente fica tão focado na luta, na dificuldade, que não olha para as outras coisas. Então, no meio da luta, da dificuldade, que você consiga ver ainda a graça de Deus sobre a sua vida. Mesmo em meio às provações, nós devemos reconhecer a graça de Deus sobre nós. Salmo 119, 50, a palavra diz assim: isso é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Amém? Jesus, ele disse para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra vivificava Jesus, a palavra fortalecia Jesus. Então se apegue na palavra nos seus momentos mais difíceis. Veja o que a palavra tem para você nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus é sustento, é paz, é esperança, é alívio para nossas almas. Então continue sempre crendo, sempre acreditando. Ele poderia de repente, ou nós, no momento da dificuldade, mas a palavra fala que eu sou mais que vencedor, então por que eu estou passando essa luta tão grande? Talvez a gente poderia ficar com dúvida, e é isso que às vezes o inimigo, o mundo usa para nos desviar do caminho, para nos levar a cometer o pecado, para nos levar a tropeçar, para nos levar a perder o foco. Mas a palavra vivifica, amém? Se a gente estiver firmado na palavra, a gente vai estar sempre tendo algo para nos motivar, sempre tendo Deus nos levando para frente. E o mais importante o quarto ponto que eu observo, que a gente vê que é o mais importante, é que só a Deus devemos adorar e só a Deus nós devemos servir. Amém? Ele termina toda esta luta falando para Satanás, em Mateus 4,10, ele termina dizendo: então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? O mais importante é que só a Deus nós devemos adorar, só a Deus nós devemos servir. Nós não devemos sucumbir e nos dobrar diante de nada que não seja o nosso Deus, nada que possa ser uma idolatria, nada que possa se tornar mais importante do que Deus na nossa vida. Nós devemos aceitar. Quem está acompanhando a leitura diária da Bíblia com a pastora Vânia, tem visto, como fala sobre o povo de Deus, como os reis, que Deus disse que a descendência de Davi estaria sempre no trono, mas Deus foi bem claro, Deus deixou uma palavra muito clara, falou assim: contanto que vocês não sirvam os outros deuses, contanto que vocês não se desviem do caminho. E a gente vê que tinha descendência de Davi, pessoas que vieram depois de Davi, da família dele, que chegaram ao trono, chegou até ter rei do povo de Deus, descendente de Davi, que ofereceu seu filho como sacrifício para outros deuses. Veja como que acontece. Surgem muitas coisas para tentar tirar o nosso foco de Deus, para ser mais importante na nossa vida do que Deus. A gente viu até, a pastora disse esses dias, sobre Salomão, que teve 700 mulheres, e aí o homem mais sábio de todos tropeçou. O homem mais sábio de todos serviu aos deuses das mulheres dele. Por quê? Porque ele ficou se embaraçando nas coisas dessa vida.
Nós não podemos nos embaraçar nas coisas dessa vida. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo que Deus nos castigue. Temer a Deus é fazer como Jesus, adorá-lo, honrá-lo, cumprir seus mandamentos e nada nos faltará. Salmos 34:9. Gostaria de encerrar lendo essa passagem. Salmos 34:9, que diz assim: temei ao Senhor vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Fique de pé e leia comigo esse texto. Temei ao Senhor vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Nada falta aos que o temem o tempo todo, mesmo na hora da luta. Tem uma história de um senhor lá na Itália, que no começo da pandemia teve que ser internado. Um senhor de 93 anos. E aí ele teve que, no momento mais crítico, ele teve que ficar um dia recebendo oxigênio. Um dia ele ficou recebendo oxigênio. E aí ele se recuperou e pôde voltar para casa. E aí chegou na recepção, a recepcionista ali daquele hospital disse para ele: ó, o senhor deve 500 euros por um dia que o senhor usou o nosso respirador, porque um dia o senhor usou o nosso oxigênio. E aí aquele senhor, ele começou a chorar, e ele chorava copiosamente, e aquela mulher não sabia por que ele chorava tanto. E aí ela disse: Senhor, a gente pode fazer alguma coisa, se o senhor quiser, a gente vê uma forma para o senhor pagar isso, não se preocupa. Aí ele disse para aquela senhora: eu não estou chorando por causa do valor. Graças a Deus eu tenho toda a condição de pagar. Eu estou chorando porque eu tenho 93 anos. E eu nunca precisei de um respirador. E aí, glória a Deus. Aí ele disse assim: se porque eu usei seu respirador um dia, eu te devo 500 dólares, 500 euros, quanto então eu devo a Deus? Aleluia. Quanto nós devemos a Deus? Quanto você deve a Deus? Feche seus olhos. Quanto você deve a Deus por tudo que Ele fez na sua vida até hoje? Porque mesmo no momento mais difícil da sua vida, talvez nunca faltou o ar para você respirar. Talvez nunca faltou para você o pão na sua mesa. Cada batida do seu coração, Ele estava cuidando e monitorando. Até nessa noite nós recebemos, de ontem para hoje, se falou muito do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que o médico chegou e disse: é irreversível o quadro deles. Tantas pessoas que têm dinheiro, têm poder, e como a Bíblia diz, que de nada isso adianta, porque cada um de nós não pode
não pode acrescentar 1 centímetro de altura na nossa vida. Cada um de nós não pode acrescentar 1 dia de vida para o nosso filho, para nós mesmos. Não importa o que a gente faça, mas Deus pode, mas o Senhor pode. Ele pode todas as coisas. Temos nossos irmãos que nós temos orado, e Deus tem trazido cura para a vida deles. Temos agora o irmão Altino. Esses dias eu liguei para ele, ele chorava no telefone, contando o que Deus fez na vida dele. O irmão Altino que ficou vários dias recebendo oxigênio, vários dias internado, e ele dava glórias a Deus pelo que Deus fazia na vida dele. E ele dizia: mesmo nessas horas mais difíceis, eu via alguém do meu lado, eu falava de Jesus para essa pessoa. Você é grato a Deus? Diga aleluia se você é grato a Deus. Nunca menospreze aquilo que Deus tem feito em sua vida. Nunca pense em abandonar a palavra de Deus pelas migalhas que o mundo tenta te oferecer, por um momento de prazer, por um momento de fama, por um momento de dinheiro. Isso não vale nada. Isso é só um argumento para te levar para a derrota, para te tirar da sua missão, para te tirar do alistamento que Deus fez a você. Deus te chamou porque Ele confia em você. Deus te chamou porque Ele te escolheu. Antes do seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, Ele já tinha um projeto para a sua vida. Ele já tinha algo grandioso para realizar na sua vida, para realizar aqui nessa terra, em favor daqueles que estão à sua volta. Que você não deixe de ver as coisas boas que Deus tem feito para a sua vida. Você que tem alguém aí do seu lado, olha para ele agora, olha nos olhos. Se tiver alguém da sua família do seu lado, tiver alguém aí do seu lado que é especial para você, olha nos olhos dele. Que você nunca deixe de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te dá de conhecer pessoas boas, pela oportunidade que Ele te dá de ter um bom filho, uma boa esposa, bons amigos. Nunca deixe de agradecer, porque o que vale mais nessa terra é o tempo. Não perca tempo triste, não perca tempo brigado, não perca tempo preocupado. Use seu tempo para se alegrar. Use o seu tempo para crescer. Use o seu tempo para chegar até onde Deus quer te levar. Jesus não impediu em nenhum momento que ninguém fizesse com que ele deixasse de caminhar rumo ao objetivo, rumo ao propósito. Até os discípulos, até os discípulos a gente vê que Jesus disse: aparta-te de mim. Quando falava, não, você não pode morrer, mesmo sabendo que ia morrer, ele falava: aparta-te de mim, não diga que eu não devo cumprir minha missão, porque o melhor de Deus é o que Deus determinou. O melhor para a nossa vida é o que Deus determinou, amém? Então siga seu propósito até o fim. Gostaria de orar junto com vocês agora. Feche seus olhos. Santo Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque em todo o tempo o Senhor não tem nos deixado, não tem nos desamparados, ó Pai. Ajuda-nos a ter sabedoria. Ajuda-nos, ó Pai, a não tropeçar. Ajuda-nos, ó Pai, a identificar as ciladas do inimigo contra a nossa vida, ó Pai, e que em todo o tempo nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça,
que sempre sejam brancas as nossas vestes, ó Pai, em nome de Jesus. Que o pecado não venha destruir o propósito de Deus para a nossa vida, que o pecado não venha nos afastar de Deus, ó Pai. O pecado pode vir, mas que nós possamos nos levantar, que nós possamos continuar e que nós possamos vencer em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, porque a sua graça nos basta, Senhor, e que conforme a sua palavra possamos viver. Ajuda-nos a entender um pouquinho mais a cada dia da sua palavra. Ajuda-nos a conhecer a cada dia um pouquinho mais de ti, ó Pai, para que em nome de Jesus nós sejamos mais do que vencedores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu oro em favor de cada um que está aqui hoje, ó Pai, de cada um que está ouvindo essa palavra, ó Pai. Eu oro para que em nome de Jesus ele seja fortalecido, ó Pai. Em nome de Jesus ele possa ver o sol brilhar a cada dia sobre a sua cabeça. Não importa a luta, não importa a situação, ó Pai. Que ele possa em nome de Jesus dar valor, acreditar, ver aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, ó Pai. Porque em nome de Jesus, ó Pai, nós devemos a Ti, ó Pai, tudo que nós somos. Nós devemos a Ti, ó Pai, tudo o que nós temos. E eu queria te agradecer, te glorificar, ó Pai, por cada irmão que está aqui hoje, porque temos aqui pessoas dispostas a caminhar conosco nesta luta, neste propósito, neste projeto, ó Pai. Sabemos que as lutas não são fáceis. Sabemos que o inimigo, o mundo, ele ataca aqueles que estão focados no seu propósito, mas nós sabemos que o Senhor já nos fez mais que vencedor e que no final o Senhor tem para nós a nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa coroa. É o que nós cremos e pedimos para que o Senhor nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem crê, diga amém. Glorifica a Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.